paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 10, com o seguinte tema: o pecado corrompeu a natureza humana. A origem do pecado na experiência humana é um fato histórico registrado no capítulo 3 de Gênesis, sendo que o restante das Escrituras confirmam as consequências nefastas do pecado como sendo o fator gerador do ódio, da violência, do egoísmo, das guerras, do medo, das doenças e de toda a degeneração da raça humana. Infelizmente, tem havido um movimento filosófico que procura negar a realidade do pecado. Se não entendermos que o pecado é real, ele acabará nos destruindo. Da mesma forma como as doenças físicas precisam ser diagnosticadas e tratadas, assim também o pecado precisa ser diagnosticado e tratado. A Bíblia afirma que o pecado é real e contagioso. Seus efeitos sutis e danosos podem se tornar irreversíveis se não forem cuidados a tempo. Só existe uma maneira de anularmos o poder destruidor do pecado: o sangue remidor de Jesus. Está provado que as reformas sociais, a ciência e a educação só conseguem melhorar o ser humano superficialmente. Os esforços humanos são válidos e elogiáveis quando produzidos pela boa vontade e pelo altruísmo. Mas a questão é a seguinte: o problema do pecado não pode ser resolvido apenas com boa vontade. Trata-se de uma situação que tem dois sérios agravantes. Primeiro, o problema legal. O pecado é a quebra da lei de Deus. Os homens se tornaram culpados de quebrar a regra perfeita que governa o universo. Nenhum ser humano pode pagar a dívida do pecado. Ele precisa de um redentor. Segundo, temos o problema da morte espiritual. A Bíblia diz: "E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou." Romanos 7, 9 a 11. Paulo escreveu que todos se encontram mortos em delitos e pecados, aos Efésios 2, de 1 a 3. E os mortos não podem fazer nada por si mesmos. Portanto, era necessário que a solução definitiva para resolver o problema do pecado viesse de Deus. Ponto de número 1. A doutrina bíblica do pecado e sua extensão. O autor do pecado. Quando Adão e Eva foram criados e estabelecidos no Jardim do Éden, já havia uma segunda vontade, alheia à vontade de Deus no universo. A rebelião angelical já havia acontecido. O querubim ungido já havia se tornado em Satanás. E lá estava ele pronto para tentar o primeiro casal. Deus nunca perdeu o controle de sua criação, nem de seus projetos eternos. Entretanto, ele trabalha nas entrelinhas da história. O seu objetivo era formar uma família espiritual, onde os seus filhos tivessem a devida maturidade espiritual, a fim de amá-lo eternamente. Deus sabiamente se aproveita do caos para forjar o caráter de seus filhos. Deus permite que o primeiro casal seja tentado por Satanás. Em sua onisciência, ele sabia que eles não poderiam suportar, mas eles não sabiam. A maturidade espiritual precisa necessariamente passar pela decepção do fracasso. Este é o único caminho para entendermos que Deus é tudo em todos e que sem Ele nada poderemos fazer. Deus não criou filhos para andar sozinhos. Ele os criou para estarem eternamente com Ele. Ele sempre lamenta quando seus filhos se apartam dele e se esquecem dele. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque falou o Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Isaías capítulo 1, verso de 1 ao 4. Foram abertos os olhos de ambos. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu.
Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Gênesis 3, versos 6 e 7. A consequência imediata do pecado foi a consciência da nudez. Na verdade, eles sempre estiveram nus. Todavia, a presença de Deus graciosamente os cobria. Agora, sem Deus, depararam com a vergonha da sua nudez. Rapidamente recorreram às folhas da figueira, mas tudo em vão. Nada podia preencher a ausência de Deus. Tudo o que estava acontecendo era monitorado por Deus. O propósito eterno era trazer muitos filhos à glória. Para isto, Deus já tinha se provido de um Redentor. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Hebreus 2:10. Antes que Deus lançasse o primeiro casal fora do jardim do Éden, os vestiu adequadamente. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Gênesis 3:21. As vestes de peles representavam a obra expiatória de Cristo na cruz. Somente o seu sacrifício perfeito traria redenção, dignidade e decência ao homem. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com manto de justiça, como o noivo que se adorna com atavios, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Isaías 61:10. A consequência da queda no Éden, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, Romanos 5:12. Não sabemos exatamente como a natureza do pecado passou a todos os homens, porém sabemos que passou. Basta olharmos para o mundo atual para constatarmos a realidade do pecado. As prisões se acham superlotadas, as guerras nunca cessam, mesmo os bebezinhos se mostram irritados e visivelmente nervosos em muitos momentos. Até mesmo o apóstolo Paulo confessou a sua luta contínua contra a fraqueza moral e a realidade da natureza do pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7, de 15 a 20. O pensamento de que Adão é o único culpado do caos que nos encontramos não é bíblico. Adão era o nosso representante legal. E o que ele fez foi exatamente o que qualquer um de nós também faria estando no seu lugar. Assim, como Deus imputou o pecado de Adão a toda a humanidade, da mesma forma, Deus também imputa a justiça de Cristo a nosso favor. Conforme lemos, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 5, 18 e 19. Extensão do pecado. Paulo fez um diagnóstico completo da situação espiritual da humanidade. Ele a descreveu como um paciente acometido por uma gravíssima enfermidade, estando em seu estado terminal. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecer o caminho da paz.
Não há temor diante de seus olhos. Romanos 3, de 11 ao 18. Esta é a condição espiritual da humanidade. Ela se encontra incapacitada de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Não obstante, a imagem de Deus no homem não foi totalmente apagada. Ela ainda está aí. Ele pode ouvir a palavra de Deus e esta, por sua vez, pode operar a fé salvadora e pode fortalecer a sua vontade. A pregação do Evangelho age como rios sobre terra seca, fazendo renascer a esperança da árvore que foi cortada. Como lemos, porque há esperança para a árvore, que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Jó 14, 7 a 9. Jesus também afirmou: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João 5, 24, 25. Portanto, conforme estes textos, Deus facultou o direito de ouvir até mesmo aos mortos espirituais, a fim de que eles recebam a palavra de Deus e creiam no Senhor Jesus Cristo para que sejam vivificados. Ponto de número 2, a heresia que nega o advento do pecado, o pelagianismo. Esta é a heresia mais antiga na história da igreja no tocante à pecaminosidade do gênero humano. Pelágio foi um monge britânico, viveu de 360 a 420, se transferiu para Roma em 409 e foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. Em resumo, a sua teologia dizia que o ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afetou diretamente os outros. Não existe pecado original, não existe corrupção geral no gênero humano. O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso em 431 da nossa era. Mas temos a resposta bíblica para o pelagianismo. Primeiro, todos os seres humanos nascem em pecado. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, verso 5. Segundo, a transgressão de Adão afetou, sim, todos os seus descendentes. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. A morte, como um fenômeno universal, é uma prova incontestável de que todos os descendentes de Adão foram afetados pelo pecado. Terceiro, todo o gênero humano se corrompeu e as consequências de sua corrupção trouxe morte. A Bíblia diz: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6, de 11 a 12. Ainda, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Tanto a geração antediluviana quanto a pós-diluviana, ambas se corromperam totalmente. A morte de Jesus em favor dos pecadores. Todas as falsas religiões do mundo negam a salvação pelo sangue de Jesus. O catolicismo prega a salvação pelas obras. O espiritismo prega a salvação pela reencarnação por meio das obras. O islamismo prega a salvação pela submissão à doutrina do falso profeta Maomé. As religiões hinduístas pregam a salvação por meio da autoflagelação. As testemunhas de Jeová pregam a salvação por meio do conhecimento, uma espécie de gnosticismo. Os adventistas pregam a salvação por meio da lei e com a ajuda de Cristo, o que invalida a obra perfeita de Cristo na cruz. A Bíblia, porém, ensina: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4,12. Portanto, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Ponto de número 3. O perigo dessa heresia
para a vida do crente e da igreja. Pensamentos pelagianistas em nossos dias. Hoje já se fala de uma salvação sem a necessidade de Cristo, sem a experiência do novo nascimento, sem a necessidade de um céu. Trata-se apenas de uma salvação que altera apenas a ordem social, que tira o homem da pobreza e o eleva à condição de prosperidade. Enfim, esses conceitos de salvação atuais, tanto com respeito à salvação, à fé, ao arrependimento, à conversão, todos precisam ser analisados segundo a Bíblia. O movimento progressista e as igrejas liberais mudaram todos os conceitos bíblicos tradicionais. No mormonismo, a salvação não é exclusivamente pela fé. Segundo o escritor mormon Talmage, a redenção dos pecados pessoais somente pode ser obtida mediante a obediência aos requisitos do Evangelho e uma vida de boas obras. Você pode imaginar a reação do ladrão da cruz se estas palavras lhe tivessem sido ditas enquanto morria? Graças a Deus que quem estava lá ao seu lado era Cristo, e não o senhor Talmage. Ou então o ladrão estaria perdido para sempre. Temos perguntado aos mormons e aos outros adeptos da salvação pelas obras, quantas boas obras temos de fazer para termos a certeza de nossa salvação? Ninguém sabe. Certamente, se as obras fossem necessárias, Deus teria feito uma lista delas e nos teria garantido a certeza da salvação ao termos finalizado todas. Esta não é a maneira de Deus. Quando os judeus religiosos pensaram que podiam ser salvos ou ajudar a si mesmos a serem salvos mediante boas obras, perguntaram a Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. João 6, 28 e 29. Os mormons afirmam que para serem salvos devem ter fé no Senhor Jesus Cristo, testemunhar que Joseph Smith foi profeta de Deus, arrepender dos pecados, ser batizado na igreja mormon, que segundo eles é a única igreja verdadeira, submeter a imposição de mãos, guardar os mandamentos. E mesmo depois de obedecer todos estes requisitos e crer que há 3 céus e quase nenhum inferno, muitos mormons ainda ficam temerosos e incertos. Admite que não podem saber ao certo para onde irão quando morrerem. Segundo a Bíblia, não somos salvos por Cristo e mais alguma coisa junto, como pensam as seitas. No cristianismo é só Jesus, somente Cristo. As frases memoráveis dos reformadores são perfeitas aqui para definir as bases da salvação. Sola gratia, sola fide, sola Christus. Somente a graça, somente a fé e somente Cristo. Paulo ilustra a salvação pela fé, excluindo as obras, na experiência de Abraão. Disse Paulo: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus, pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Ora, qualquer que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos 4, de 1 a 5. Enquanto cada seita tenta construir a sua própria salvação, a Bíblia afirma categoricamente que Deus não pode aceitar as obras humanas, porque as obras humanas vêm de uma fonte impura. Deus declara que todos os homens são pecadores e, portanto, perdidos. Só existe uma fonte pura de salvação e esta é Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aos Efésios 2, 8 e 9. O perigo. Quando as pessoas não conhecem bem a palavra de Deus, são facilmente atraídas por movimentos que deturpam a sã doutrina. Muitas vezes observam apenas os cânticos e a movimentação religiosa daquele grupo, sem provar os seus ensinos, segundo a Bíblia. Isso é perigosíssimo. Paulo alertou, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aos Efésios 4, 14 e 15. Vamos para a conclusão.
O Senhor Jesus prometeu nos enviar o Espírito Santo a fim de nos guiar em toda a verdade. Se ouvirmos atentamente o que Deus está falando, não ficaremos confusos. É necessário que estabeleçamos Cristo como a pedra fundamental da nossa casa espiritual. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. 1 Pedro 2,6. A indecisão e a dúvida só pertencem aos distraídos que querem levar a vida cristã de qualquer maneira. Aqueles que decidiram seguir a Cristo devem cultivar a firme convicção de que Ele é o único e suficiente Salvador, de que Ele é o fundamento da nossa salvação. Na batalha espiritual, o mais importante não é saber onde o inimigo está, mas sim onde nós estamos. E é tempo de conferirmos se Cristo tem a devida centralidade em nossa convicção espiritual. É tempo de conferir se a Bíblia está sendo levada a sério e se estamos dando o devido lugar ao Espírito Santo como nosso mestre e condutor. Que Deus nos ajude a olhar firmemente para a proposta divina da salvação pela fé em Cristo Jesus. Somente o sangue de Jesus Cristo pode purificar todo o pecado. Fora de Jesus não há salvação. Fora de Jesus não há esperança. Fora de Jesus não há redenção. Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine, que Deus nos guarde a sermos firmes, a sermos bastante corajosos para anunciar esta salvação exclusiva de Cristo. Cristo, somente Cristo pode salvar. Ele salva sozinho, não precisa de Cristo e mais alguma coisa. Se você tentar acrescentar algo à salvação para ajudar Cristo a salvar, você estará invalidando a salvação. Cristo salva totalmente, Cristo salva sozinho, Cristo salva plenamente a todos que confiam nele. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que todos tenham uma maravilhosa escola dominical, ensinos da palavra de Deus nestes dias maravilhosos, que a igreja cresça, todos os nossos irmãos sejam edificados. Vamos terminar agradecendo a Deus. Eterno Pai Celestial, no santo e maravilhoso nome de Jesus, te adoramos, te bendizemos, reconhecendo a grandeza da salvação que é em Cristo. Ainda que, Senhor, o pecado trouxe graves consequências, mas o Senhor já tinha um plano eterno preparado para nos remir, para nos transformar, para nos perdoar. Sei que o Senhor está trabalhando profundamente em cada um de nós, para nos tornar filhos e filhas segundo a imagem de Jesus Cristo. Sei que o Senhor está nos dando a maturidade necessária para te amar de uma forma perfeita e completa. E queremos nos submeter ao trabalho profundo do Espírito Santo, ao trabalho de suas mãos, como o vaso nas mãos do oleiro. É o Senhor quem dá a forma exata a cada um de teus filhos, a cada um dos teus adoradores, dos teus servos. Abençoe, Senhor, e aprofunde essa obra em nossas vidas. Nós queremos ser guardados pela tua mão poderosa, queremos estar escondidos atrás de sua cruz, não somente hoje, mas eternamente. Obrigado, Senhor. Fica conosco. Te agradecemos hoje e sempre, e todos podem dizer amém e amém.